Enquanto outros canais jogavam seguro, o SBT arriscou e fez história. TV reality batendo recorde, jornal virando fenômeno e programa importado que virou clássico. Você vai saber tudo isso agora. Pois é, minha gente, com informações aí do Na Telinha, quando o SBT entrou no ar, lá atrás, em 1981, foi como um tiro de canhão na televisão brasileira. Pois é, a Globo já existia, a Globo dominava tudo, com sua elegância, enfim, a sua postura de dona do mundo. Silvio Santos botou o pé na porta e falou assim, agora é minha vez. Foi realmente uma transmissão de estreia direto de Brasília, com o presidente da República na época, o João Figueiredo, que deu ali as concessões para o Silvio, anunciando uma nova era na comunicação aí do país. Não assim foi só uma nova emissora, foi o nascimento de uma mentalidade popular, uma mentalidade agressiva, ousada e, na minha opinião, sobretudo, brasileira de verdade. O SBT veio com tudo, pegando carona em formatos internacionais, mas também, de certa forma, inventando moda, tirando o coelho da cartola e também fazendo a TV ficar ainda mais próxima do povo, seguindo um pouco o que a Rede Tupi fazia, que a TV Tupi fazia. Foi uma emissora feita para a família de verdade, que gosta até hoje de um bom drama, uma boa zoeira, uma novela que faz chorar, um desenho que faz rir e um jornalismo que hoje mostra o sangue no asfalto e é um palco aberto para todo mundo que quiser sonhar. Assim, dentro desse cenário, o SBT ele lançou uma série de apostas que, de certa forma, mudaram a história e a forma de você fazer televisão no Brasil. Foram iniciativas que no início foram ousadas e muito polêmicas, às vezes até criticadas, mas que deixaram sua marca. Foram momentos em que o SBT bateu o pé e falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Muitos acertos, alguns erros, mas sempre com personalidade. E é sobre esses momentos que a gente vai falar agora. São 10 grandes apostas do SBT que mexeram e até remexeram com o público, com a concorrência e também com a história da televisão brasileira. Você vai saber tudinho agora, então se prepare para você poder viajar no tempo, pelo drama, pelo show, pela polêmica. E a gente já começa com um beijo, mas assim, não é qualquer beijo, a gente tá falando do primeiro beijo lésbico exibido em uma novela do Brasil. Isso aconteceu em 2011, na novela Amor em Evolução, e envolveu duas atrizes que fizeram história, Luciana Vendramini e Gisele Tigre. Isso foi um choque e até hoje muita gente se assusta, mas naquele tempo foi um choque para muita gente. Mas também foi um sinal de que o SBT não tinha medo de enfrentar tabus e nem mesmo, enfim, porque o Brasil naquele período não estava assim muito preparado para ver esse tipo de cena, né? Ainda mais um país conservador como o nosso, então existia muito preconceito, muito conservadorismo e muita gente, de olho arregalado. Mas o SBT foi lá e fez. Não esperou a Globo, não esperou a sociedade aceitar, simplesmente foi lá e colocou no ar. E com isso abriu portas para outras produções aí fazerem o mesmo. E quando a gente assim fala em ousadia, a gente também não pode esquecer da Casa dos Artistas de 2001. Silvio Santos ele pegou o formato do Big Brother e muita gente aí que diz que ele plagiou, deu uma tropicada e botou uma pitada de picardia, um tempero de famoso em queda de fama e lançou o primeiro reality show de confinamento do Brasil. E olha, explodiu, gente. Foi uma febre, todo mundo parou para poder ver a briga, o romance, o caos. A Casa dos Artistas surgiu como uma resposta popular ao formato holandês, mas assim, com a cara e também com a alma do brasileiro. E enquanto a Globo ainda estava estudando em 2001 o manual, o SBT já estava no ar. Foi tão forte que fez a emissora acelerar a estreia do Big Brother, que chegou só em 2002, um ano depois. E aí começou uma guerra de audiência que mudou os domingos e também as madrugadas do Brasil. E eu quis dizer também do Teleton.
No mundo cheio de programas, né, vazios, o SBT fez uma aposta social muito importante, uma aposta de verdade. Pegou um formato de solidariedade e trouxe para a televisão, sabe, de um jeito muito honesto, um jeito emocionante, um jeito transformador. Foram mais de 24 horas ao vivo com artistas de todas as emissoras, com histórias reais e também doações que salvaram milhares de vidas. O Teleton mostrou que o SBT não é só aquele canal, enfim, de entretenimento, é uma emissora que olha para a sociedade, que, de certa forma, dá espaço para quem precisa e que também, claro, usa a sua audiência para fazer o bem. E esse projeto, que começou bem modesto em 98, virou uma tradição anual que até hoje envolve todo o Brasil. Mas o SBT também não deixa o jornalismo assim de lado. Em 1988, Silvio Santos botou Boris Casan na tela e falou assim: fala o que você pensar, fala o que você quiser, opine. E o resultado foi um dos telejornais mais autênticos já exibidos, o TJ Brasil. Com uma opinião forte, uma voz firme e um jeito de encerrar que virou marca registrada, Boris fez escola e botou o jornalismo opinativo no mapa. E foi aí que nasceu também o Aqui e Agora, o maior exemplo do jornalismo munducão da história. Esse era o que o Silvio Santos gostava. Era tiroteio, assalto, morte, perseguição policial e muito sangue. Tudo ao vivo e a cores. O público adorava e os críticos torciam o nariz. Mas o fato é que, claro, deu muito certo. Foi uma audiência gigantesca batida. E também, claro, tinha um elenco grande de apresentadores icônicos. O Aqui Agora foi revolucionário. Antes dele, o jornalismo aqui do Brasil, ele era um jornalismo assim muito engomado, um jornalismo distante, frio, sabe? Aí depois do Aqui Agora, todo mundo teve que se adaptar. Veio Cidade Alerta, veio Brasil Urgente e hoje tem outros clones que tentam reproduzir a fórmula do SBT. Mas se tem uma área em que o SBT sempre reinou, foi a programação infantil. Quem viveu os anos 80 e também os anos 90 sabe que não tinha para ninguém. Era o Bozo, Fofoquinha, Pintinho Amarelinho, sabe? Xuxa que lutasse. O SBT tinha um acervo enorme de desenhos animados e também, claro, um formato de programa que com certeza, gente, sem dúvida alguma. E como você esquecer a parada do Dia das Crianças? Isso foi em 86. Silvio fez o impensável, botou um desfile gigantesco mesmo, nas ruas de São Paulo, com bonecos, personagens, artistas e um trajeto de 22 quilômetros. Era um show, era um carnaval infantil. Em 88, o evento reuniu 2 milhões de pessoas para poder comemorar o aniversário do Mickey Mouse, simplesmente icônico. E quando o assunto também é novela, o SBT também, de certa forma, deixou sua marca. A emissora apostou forte nas novelas mexicanas, começando com Os Ricos Também Choram, passando depois por Carrossel, a primeira versão, tá? A versão mexicana, e depois chegando em vários clássicos, como Maria do Bairro, A Usurpadora, Esmeralda. O Brasil se apaixonou por esses folhetins e muita gente só aprendeu a ler para poder acompanhar ali as legendas. A estratégia, né, do SBT foi genial. Enquanto a Globo investia milhões, bilhões mesmo, em produções nacionais, o SBT, com a parceria com a Televisa, comprava tramas prontas, já testadas e também aprovadas no México, dublava e reprisava ali ao público com sucesso e também, claro, baixo custo. E o melhor, ele criou uma base muito fiel de telespectadores que segue até hoje. E quando o digital começou a crescer, o SBT também não ficou para trás. Ele lançou a SBT em Revista, uma publicação que trazia bastidores, entrevistas, fofocas e muita informação dos programas, né, e também dos artistas da casa. Foi uma tentativa de certa forma, ampliar a marca para fora da televisão, como a Daniela tem feito hoje, né, querendo lançar parque de diversões, né, cruzeiro. Então, a ideia era alcançar um público onde ele estivesse.
Por fim, o SBT ainda fez uma aposta musical com o SBT Hits, um serviço de streaming em parceria com o Super Player, que tentava entrar na onda aí das plataformas digitais de música. Não virou assim um sucesso absoluto, mas mostrou que o canal aí tinha disposição para poder inovar e, claro, buscar novos caminhos. Dessas 10 apostas, cada uma mostra um lado do SBT que nenhuma outra emissora consegue imitar. O que? A coragem de experimentar, o coração popular e também, claro, a linguagem do povo com a audácia de desafiar os padrões. O Silvio, o maior comunicador, da história do Brasil que a gente já teve, construiu uma emissora, de certa forma, assim, com base no instinto, sabe? No instinto, na intuição e também na conexão com o brasileiro de verdade. O SBT não era só uma empresa de televisão, é um fenômeno cultural. E se hoje muita gente torce o nariz para algumas escolhas do SBT, é bom você lembrar que foi essa emissora que muitas vezes liderou as mudanças. Não foi assim a primeira a chegar, mas foi a primeira a ousar de verdade. O SBT é um exemplo que, para fazer televisão, não assim basta ter tecnologia, tem que ter coragem, tem que ter, acima de tudo, sangue nos olhos, tem que ter vontade de você fazer diferente. E claro, enquanto outros canais, Record, Band, Rede TV, a própria Globo se dobram às tendências, o SBT ainda insiste em fazer televisão como se fazia no tempo em que a televisão era arte, entretenimento e também, claro, emoção de verdade. É isso que mantém a emissora viva e é o que a Daniela Berutti quer fazer, resgatar as raízes. Sabe? Então é isso que faz o SBT, mesmo entre crises e baixas, ser o canal aí mais amado do Brasil. O resto? Bom, o resto é passageiro. Mas em 2025 a realidade é outra. Tá sofrendo para poder ter uma audiência decente. Isso dói, é triste você ver uma emissora que já foi um furacão hoje parecer vento fraco num dia de chuva. O SBT, na minha opinião, virou uma réplica enferrujada de si mesmo. Sabe, depois de tantas reinvenções, depois de tantas, enfim, novidades bem-sucedidas, agora falta pulso, falta visão, falta coragem, falta, acima de tudo, identidade. Porque quando o SBT decide entregar, 16 horas de jornalismo diário, é como um palhaço que simplesmente descobre a seriedade. Não funciona. O SBT sempre foi o reino do escape, do entreter. Foi aquela emissora da contraprogramação. Enquanto outros canais estavam com jornalismo, o SBT estava com novela, Então, realmente, a emissora está numa situação que hoje eu vejo assim muito complicada. Porque hoje ela quer ser Record 2, quer ser CNN, quer ser Band, quer ser qualquer outra coisa. E aí está o problema. Quando uma televisão perde a sua voz, o público desliga. As tentativas, de modernização são um desastre. Trouxeram o influenciador da internet para poder apresentar programa, como se assim a geração G fosse sintonizar em canal aberto para poder ver a gente de Instagram, O público raiz, que a Daniela Berutti quer trazer, não sabe nem quem são essas pessoas. E quem sabe não tem paciência para ficar, enfim, vendo ali. O resultado? A audiência despencando, projetos engavetados e um grande buraco financeiro que ano passado chegou a 100 milhões. E o pior, não é falta de história não. O SBT tem um legado rico, Tem marcas fortes como a Praça é Nossa, como o programa do Ratinho, como o De Noite, Então tem os direitos também das novelas que eles exibem até hoje, mesmo que não tem tanta visibilidade. Então tem uma base muito fiel de fãs que resiste a tudo. Mas em vez de valorizar isso, eles preferem imitar a concorrência. Só que assim, você sabe que cópia nunca vence o original. A grade é uma salada mal montada. Nem jornalismo é para valer. E nem mesmo o entreter é como antes. Mas enfim, hoje você soube as 10 apostas da emissora que de certa forma foram criticadas, ousadas, mas deram muito certo. Será que a emissora nos próximos anos vai ter outras apostas? Bem, só o tempo vai dizer. Valeu!